Pai de amor, Pai de graça, Papai querido, graças nós te damos nesta noite, graças nós te damos, Pai, por toda essa semana, graças nós te damos pela primícia, Senhor, desse mês, graças te damos, Pai amado, Pai querido, pelo teu favor, por meio de Cristo Jesus, graças nós te damos, Pai, pela comunhão do Espírito Santo, que está em nós e manifesta a tua presença e a presença de Cristo. Pai, nós somos gratos pelo cuidado, somos gratos pelo que o Senhor é. O Senhor é Deus soberano, Criador dos céus e da terra, e aprove ao Senhor se revelar como Pai, nosso Papai querido, por meio de Cristo Jesus. Senhor, estamos aqui para celebrar o teu nome, celebrar o nome de Jesus Cristo. Estamos aqui, Pai amado, como corpo de Cristo, Senhor, nesse dia de ceia, Senhor, para dizer que somos igreja na terra, somos corpo de Cristo na terra. Queremos agradecer ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, também a todos que nos assistem ou ainda vai assistir, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Podeis assentar, por gentileza. Queridos, hoje eu quero pregar uma mensagem escatológica. O que é uma mensagem escatológica? É uma mensagem que fala sobre as últimas coisas, os últimos acontecimentos dos últimos dias da igreja na terra. Então nós queremos ensinar sobre esse respeito. E o título da mensagem hoje é A Ascensão Gloriosa do Reino de Deus. Nós estamos no ano da ascensão e nós queremos ministrar sobre a ascensão gloriosa do Reino de Deus. Muitas pessoas perguntam: como é que vai ser? O que vai acontecer? Então ouça atentamente essa mensagem. Eu peço assim que você dê um pouco da sua atenção, para que nós possamos ensinar essas verdades tremendas para vocês. O título que eu escolhi foi Apocalipse 11, versículo 15. Olha lá o que diz: E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todos sempre. Aleluia. Queridos, os reinos do mundo que foi colocado na mão de Satanás, eles voltarão para o Senhor e para Cristo. Quem gosta de queijo vai entender o que eu vou dizer agora. Imagine um queijo bem bonito e bem saboroso, redondo, bem redondinho. Agora imagine que você tira um pedaço generoso e você afasta ele um pouquinho do demais queijo. Afasta um pouquinho. Você conseguiu imaginar? Você corta um pedaço e puxa um pouquinho assim. Isso significa o seguinte: o reino de Deus é como se fosse esse queijo, aonde um pedaço dele, uma fatia foi tirada. O reino de Deus não é só a terra, o planeta Terra. O reino de Deus inclui todo o universo. Mas essa fatia chamada planeta Terra foi tirada, foi usurpada, foi roubada através de Satanás lá no Éden. Deus havia dado para Adão e Adão deu para Satanás. E o que esse texto está dizendo aqui é que quando o anjo trocar a sétima trombeta, olha o que as grandes vozes vão dizer: o seguinte: os reinos do mundo, reino animal, reino vegetal, reino mineral, todos os reinos do mundo, incluindo também as pessoas, voltarão a ser do Senhor
e do seu Cristo. Ou seja, o pedaço de queijo vai voltar no lugar. É isso que eu quero falar com vocês. E a minha mensagem o tempo todo é só sobre esse versículo. Eu vou aprofundar nesse versículo. Vamos falar parte por parte dele, para que você possa compreender a respeito do reino. Diga comigo: a graça é maior que a lei de Moisés, mas o reino é maior que a graça. Porque a graça, escute, a graça é uma porta que conduz ao reino. Ninguém entra no reino ou vê o reino sem a graça. Só que vai chegar um momento que a porta da graça vai se fechar, mas o reino é eterno. Então a graça é maior que a lei de Moisés, mas o reino é maior que a graça, nesse sentido que nós estamos falando. Então, amados, a ascensão, estamos no ano da ascensão. E o ano da ascensão, nós vamos saber sobre a ascensão gloriosa do reino de Deus. Queridos, gostaria de ministrar então, como falei, uma palavra escatológica, que vai falar dos últimos momentos da igreja na terra. Estamos vivendo em um mundo que parece estar em constante turbulência. As manchetes diárias nos bombardeiam com notícias de instabilidade política, crises econômicas, conflitos sociais e uma deterioração moral e espiritual que nos deixa perplexos. Aleluia, dá um glória a Deus aí. Reinos e sistemas humanos, por mais poderosos que pareçam, demonstram sua fragilidade, erguem-se e caem, deixando um rastro de incerteza e desespero. É fácil sentir-se sobrecarregado pelos ruídos da terra, pelas vozes que clamam por atenção e pelas promessas vazias. Mas em meio a esse cenário, a palavra de Deus nos oferece uma verdade gloriosa, inabalável, uma profunda esperança. Apocalipse 11:15 anuncia uma realidade que transcende nosso tempo e nossas circunstâncias. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Aleluia, glória a Deus. Amados, essa passagem não é apenas uma profecia distante, é um grito de vitória retumbante, uma promessa indestrutível para os fiéis e um aviso solene para os que se opõem à soberania divina. Deus não está no controle de tudo, porque Ele entregou para a igreja o controle, mas na sua soberania Ele está no controle de tudo. Por quê? Porque a palavra final é dEle. Imagine que nós estamos andando num caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo, e de fato estamos. Jesus disse: eu sou o alfa e eu sou o ômega. Se você está no caminho, então você está no começo e também está no fim, porque você está em Cristo, e Ele disse que é o alfa e o ômega. Então isso significa que se você começar a entender sobre o reino de Deus, você já está vivendo o seu final feliz. Eu estou insistindo nisso, até você crer. Ela nos lembra que, independentemente do que vemos ao nosso redor, Jesus Cristo reinará eternamente. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. Em Isaías 40, 28, 31, olha lá. Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse texto de Isaías está dizendo que somos lembrados que Deus é o Criador dos confins da terra. Ele dá força ao cansado, Ele é a rocha em que temos estado, e não na areia movediça.
Ele é a rocha que estamos. A ascensão do reino de Deus revela a soberania inquestionável de Cristo sobre todas as coisas. O cumprimento perfeito do plano profético da redenção e o destino glorioso e eterno dos que reconhecem o Senhor Jesus como o Rei dos Reis. Aleluia. Primeiro ponto dessa mensagem está ali. O toque da 7ª trombeta marca um novo tempo profético. A revelação profética de um novo governo celestial. Eu estou expondo esse texto, esse versículo. Então a 7ª trombeta não é apenas um som, é um marco decisivo na revelação apocalíptica, um ponto de inflexão que sinaliza a transição definitiva entre a era presente e o reinado eterno de Cristo. Quando o anjo tocar a 7ª trombeta, vai ser um antes e um depois desse toque da trombeta. Aleluia. O toque dessa trombeta é o ponto máximo dos juízos e o anúncio da manifestação plena do reino de Deus. O toque dessa trombeta vai separar os juízos que virão sobre a terra do governo eterno de Cristo Jesus sobre todo e qualquer reino. Não é o fim, mas o começo de algo glorioso e final. Para a igreja do Senhor não é o fim, mas o começo de algo glorioso e final. Na tradição bíblica, as trombetas sempre marcaram momentos cruciais. Vamos ver o que as trombetas falam na Bíblia. Em Êxodo 19:16, olha o que diz: ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte som de trombeta. Olha a trombeta aí. De maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. Então em Êxodo a trombeta anunciava a presença de Deus no Monte Sinai, ou seja, sua soberania e entrega da lei, aonde Deus desceu no Monte Sinai com todo o seu trono, com todos os anjos, com todos os querubins, com todos os serafins, com todas as miríades e miríades de anjos. Por isso que o Sinai tremeu e fumegava. Aleluia, aleluia. Em 1 Tessalonicenses 4,16, olha a trombeta de novo. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, aleluia, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo está dizendo aqui aos Tessalônicos: o som da trombeta de Deus anuncia a descida do Senhor para buscar sua igreja, um evento de triunfo, de esperança, chamado arrebatamento. Aleluia. Em Joel 2:1, olha ali de novo a trombeta: toquem a trombeta em Sião, aleluia, e deem o alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia maiúsculo, ó, esse dia do Senhor está chegando, já está próximo. Em Joel, a trombeta é um chamado de advertência ao arrependimento. Assim, a 7ª trombeta em Apocalipse abrange tanto o juízo divino quanto o triunfo final do plano de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus não tem improviso, Deus tem plano. Ela proclama que Deus não está improvisando, Ele governa com um propósito eterno e soberano. A última frase, a última ordem, quem escreve é Ele. Aleluia. Aplicando para os nossos dias hoje, em um mundo onde a narrativa dominante muitas vezes é de caos e imprevisibilidade, ou seja, pandemias, guerras, crises climáticas, instabilidade política, esta verdade nos ancora, essa verdade nos firma. Que verdade? Os reinos voltarão para Cristo e para o Senhor. Aleluia. A 7ª trombeta nos lembra que por trás de todas as aparências, Deus é soberano, está no controle da história. Nada, absolutamente nada, escapa do seu plano soberano. Meu Deus. Em tempos de incerteza global, ou seja, o mundo inteiro está incerto, quando a ansiedade tenta roubar nossa paz, saber que Deus tem uma última palavra. Quando o mundo inteiro está incerto, saber que Deus tem uma última palavra e que Ele está orquestrando tudo para o bem dos seus propósitos. Olha ali a palavra que Paulo diz, Romanos 8:28:
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Imagina Deus como um grande maestro soberano. Ele está ditando o tom, Ele está ditando a velocidade, Ele está orquestrando, Ele está cuidando dessa orquestra aí, aleluia, glória a Deus. Por isso, amados, não somos vítimas do acaso, mas participantes de um enredo divino. Meu Deus! Ou seja, o script está na mão de Jesus, o script está na mão do Senhor. É um enredo divino, dirigido pelo próprio Criador. Deus não improvisa, Ele governa com propósito. O seu relógio celestial está sempre no tempo certo. Deus não se atrasa. A ação do céu é que define o que acontece na terra. Logo após o toque da trombeta, a Bíblia diz que, nesse versículo de Apocalipse 11:15, a parte B agora: houve no céu grandes vozes. Fala grandes vozes, não fala de murmúrios, mas grandes vozes. Ou seja, proclamações poderosas que ecoam pela eternidade. Isso nos mostra que a direção e a autoridade vem do céu. A terra, em última instância, apenas responde e se dobra ao que Deus decreta. O palco da história humana é movido pelos decretos divinos. A palavra de Deus é a força motriz do universo. A Bíblia diz: pela fé entendemos que pela palavra de Deus o universo foi criado. Então o universo, ele se prostra diante da palavra de Deus. Em Isaías 50, em Salmo 33:9, olha o que diz a Bíblia: pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Por isso, irmãos, não fale que Deus existe, porque Deus não existe, Deus é. Ele criou o que existe. Porque se você falar que Deus existe, você está dizendo que Ele teve começo e fim, e Deus não teve começo e fim. Deus, Ele é o protagonista de toda a história. Em Isaías 55:11, olha o que ele diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Meu Deus. O profeta Daniel, em 4:17, olha lá: esta sentença é por decreto dos vigilantes. Pastor, o que você está falando? O que você está pregando? Eu estou pregando que a igreja tem que começar agora a se ver como rei, se ver como sacerdote, mas principalmente como rei daqui por diante, e começar a proferir decretos. Eu quero declarar que a igreja agora, ela vai proferir decretos. Decreto tem que ser cumprido em 24 horas. Aleluia. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem é por mandado dos santos. Você é santo? Aleluia. Para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer e põe sobre ele até os mais humildes dos homens. Eu quero abrir um parênteses para dizer algo para você. Houve reinos na terra que governavam mundialmente. Então isso foi explicado quando Nabucodonosor teve um sonho, e Daniel explicou esse sonho. A estátua que ele viu, ela tinha uma cabeça de ouro, e na cabeça de ouro representava Nabucodonosor, rei da Babilônia. O peito ali era de prata, representava o reinado dos assírios, Ciro Grande, aleluia. Mas o reino da Babilônia caiu, o da Síria também caiu, biblicamente falando. E depois veio os gregos, aqui essa parte do abdômen aqui de bronze, Alexandre o Grande, olha na história, Alexandre o Grande. Depois veio os romanos, ferro, que é daqui para baixo, ferro misturado com barro. E depois desceu para os pés é só barro. Os dedos dos pés significa, o governo ele se dividiu, vários governos pequenos. Só que a Bíblia diz que veio uma grande pedra dos céus
e bate nos pés de barro dessa estátua e derruba ela. Sabe o que significa isso? O nosso Jesus vai reinar na terra. Para ele reinar, ele tem que derrubar todos os reinos dos homens. É isso que está dizendo ali. Isso sublinha que a verdadeira autoridade reside no céu e não nas intrigas ou poderes humanos. Aplicando para hoje, em uma era saturada de informações e desinformações, o que é isso através das mídias? Agora pode, agora não pode, come isso, agora não pode comer isso, agora come aquilo. Informações e desinformações, onde as vozes humanas, através das mídias, redes sociais, líderes políticos, disputam incessantemente nossa atenção e definem muitas vezes a realidade. Nós somos desafiados a discernir quem está falando a verdade. Quem ouve as vozes do céu não se abala com os ruídos da terra. Aleluia! Glória a Deus! Nossos corações, muitas vezes agitados pelas notícias, são convidados a se sintonizar com a voz da verdade eterna. Isso nos chama a buscar a Deus em oração, a mergulhar em sua palavra e a priorizar a direção divina em nossas vidas, confiando que o cristão tem seu futuro nas mãos daquele que comanda os céus. Quem ouve as vozes do céu não se abalam com os ruídos da terra, mas se alinha com o decreto divino. Aleluia! O cumprimento do juízo e a vitória. O toque da sétima trombeta, embora vitorioso, também antecede e culmina os juízos de Deus descrito em Apocalipse 11, de 8 até o 11. Não vamos ler isso, mas eu quero dizer que a grande tribulação que está por vir, para aqueles que ficarão aqui, vai ser Deus vingando a morte de todos os seus santos de todos os tempos, vingando a morte dos santos que morreram comidos pelas feras, aqueles que foram queimados, aqueles que foram sacrificados por causa do evangelho de Cristo Jesus. Deus, Ele vai cuidar de tudo isso, vai vir juízo. Aleluia! Deus é justo e santo, e sua justiça exige que o pecado seja tratado, e o pecado foi tratado em Cristo Jesus. Por isso a porta da graça ainda está aberta. É tempo de aceitar e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Contudo, esse juízo não é uma derrota para nós, mas o anúncio da vitória final do Cordeiro, preparando o caminho para o seu reinado perfeito. Aleluia! Se vocês não sabiam, Cristo, antes de nós entrarmos na eternidade, dia das eternidades, Cristo vai reinar 1000 anos aqui na terra. O que vai acontecer nesses 1000 anos, pastor? A justiça e a paz se abraçarão. O que é isso? O que significa isso? O leão vai comer palha como boi. As crianças vão brincar com as serpentes e não vai acontecer nada. Aleluia! Olha lá, o Salmo 96, 13, olha lá o que ele afirma: na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos de acordo com a sua fidelidade. A vitória de Cristo é assegurada e manifesta através da sua obra na cruz, sua ressurreição e agora sua iminente revelação plena como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, o que quer dizer isso, pastor? Ele esteve na cruz, morreu numa cruz, foi para um túmulo, ele saiu da cruz e foi para um túmulo, mas a morte não conseguiu reter ele, então a morte teve que expulsar ele. Ao terceiro dia ele ressuscitou e ele foi para o trono, se assentou no trono, e de lá ele reina e vai buscar a igreja, para que nós, como reis e sacerdotes, reinemos com ele de eternidade para eternidade, para todos sempre. Amém? Amém. Meu Deus! Ele não apenas venceu o pecado e a morte, mas também toda a injustiça. Aplicando isso para hoje, quando testemunhamos a aparente prevalência da injustiça, tudo que você vê de injustiça no mundo, da corrupção e do mal no mundo, é fácil ceder ao desânimo. Quando você começa a olhar para tudo aquilo que está sendo injusto no mundo,
é fácil desanimar. No entanto, a trombeta de Deus nos lembra que cada ato de juízo divino é um passo em direção à sua vitória total. Isso nos convida a caminhar em santidade, com essa certeza, sabendo que embora a colheita do mal possa parecer abundante hoje, o reino de Deus trará justiça perfeita, aleluia. A justiça e a paz se abraçarão. Certa feita Jesus disse: bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque eles serão saciados. Irmãos, estão chegando o dia que nós seremos saciados, porque Jesus falou e Ele cumpre. Aleluia. Isso nos convida a caminhar em santidade. Nossa fé deve nos impulsionar a clamar por justiça. Nossa fé deve nos impulsionar a agir com integridade e a perseverar em fazer o bem, pois sabemos que a vitória final pertence ao Cordeiro que triunfou desde que Jesus disse na cruz: tetelestai, está consumado. Aquele dia a vitória foi decretada. A trombeta de Deus não anuncia derrota, mas domínio. Ela ecoa a certeza da justiça e da vitória do Cordeiro. Olha o segundo ponto: os reinos do mundo passam a ser de Cristo. Aleluia. A conquista espiritual definitiva. Esta é a proclamação central. Os reinos desse mundo, com todas as suas glórias e ambições, vão se submeter a Cristo. Deixa eu falar a você o que vai acontecer. Vai ser construído um templo em Israel. Mais 2 templos vai ser construído, mas eu vou falar só do penúltimo. Vai ser construído um templo, e Jesus vai reinar 1000 anos aqui, e todas as nações vão ter que submeter ao governo de Cristo. Vão ter que submeter ao governo de Cristo. Aleluia. Essa conquista não se dá por força militar ou política, mas por uma vitória espiritual consumada na cruz e na ressurreição. O amor venceu, de fato. É o amor de Deus por meio de Cristo venceu essa vitória. É a declaração de que a autoridade de Cristo é universal e inquestionável. O Salmo 2:7-9 profetiza isso. Olha lá. O rei diz: vocês estão entendendo que o papo hoje é de rei e reino? Rei e reino, rei e reino, reino. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Aleluia. Esse salmo, olha lá, tem mais um pouquinho. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como um vaso de oleiro. É assim que Jesus vai governar, com cetro de ferro. Aleluia. Filipenses 2:10-11. Olha o que diz a Bíblia: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ei, todas as pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações vai dobrar o joelho diante de Jesus Cristo e vai falar: tu és Senhor, o Senhor é o Senhor. Aleluia. Vão dizer aleluia, glória a Deus. Filipenses 2:10-11. Aleluia. Coroa esta verdade, para que o nome de Jesus todos se dobrem. Essa autoridade foi dada a ele antes mesmo de sua ascensão, conforme Mateus 28:18. Olha lá. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Queridos, vocês não estão entendendo. Imagina que eu sou Cristo. Imagina que eu sou Cristo. Imagina que aqui embaixo tem um monte de formiguinha, e cada formiguinha com o seu formigueiro, dizendo que manda no formigueiro. Mas olha o tamanho de Deus. Está chegando esse tempo que Deus vai mostrar quem é quem. Aleluia. Quem está pegando? Quem está pegando? Aleluia. Ele disse toda a autoridade. Aplicando para hoje, em uma sociedade obcecada por poder, controle e influência, seja no âmbito político, econômico ou tecnológico, somos chamados a redefinir nossa lealdade.
Com quem você vai ficar? Com Cristo ou com o mundo? Nossa cidadania primária não é terrena, mas celestial. Já somos parte desse reino. Quando você aceita Jesus, você é transportado do reino de trevas para o reino do Filho do seu amor. E como tal, devemos viver como concidadãos do céu, refletindo os seus valores. Quais são os valores do reino? Justiça, misericórdia, verdade e amor. É assim que os concidadãos do reino de Deus devem viver aqui na terra. Isso significa que nossas escolhas, nossa ética e nossas prioridades devem ser moldadas pelos padrões do reino de Cristo e não pelos ditames dos reinos passageiros desse mundo. Aleluia. Diante de ti tem uma escolha: Cristo, o que Cristo está falando, ou o que o mundo está falando. Cristo não tomou os reinos à força, Ele os conquistou com amor. Amor sacrificial, estabelecendo um domínio inabalável. Sabe o que fez o diabo perder? O amor de Cristo. Pastor, não estou entendendo. Meu irmão, se você não entender nada da Bíblia, mas se você entender o que Jesus falou: um novo e grande mandamento vos dou, ame o seu próximo como eu te amei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. É lei. Porque você pode dizer: eu não me amo, como é que eu vou amar o outro? Isso é lei. E eu disse que a graça é maior que a lei. Jesus, na graça, Ele diz assim: eu dou um novo mandamento, ame o seu próximo como eu te amei. Aí não tem como escapar. Como é que Jesus amou você? Por isso nós não somos crentes, nós somos cristãos. Cristãos quer dizer pequenos Cristo. Nós não temos religião, nós seguimos a Cristo. Nós não seguimos ritos, nós seguimos o que Cristo falou. Pastor, não estou entendendo ainda, eu vou explicar melhor. Existia 3 leis. Se você ficar com dúvida, pergunta para o seu líder do grupo familiar. Existia 3 leis: lei natural, a lei de Moisés e a lei de Cristo. Dessas 3 leis, foi como base para a lei de Moisés, que o resumo é os 10 mandamentos, mas tinha mais de 613 preceitos e milhares de estatutos e juízos. Agora vem Cristo e diz assim: se você amar o seu próximo como eu te amei, você cumpriu as 3 leis e cumpriu os 10 mandamentos, os milhares de estatutos e os juízos. Aleluia. Quem está pegando? Entendeu isso? Aplauda Jesus por isso. Aleluia. A soberania exclusiva do Senhor, a expressão os reinos vieram a ser de nosso Senhor, é um lembrete inequívoco de que o domínio pertence a Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas. Deus de que Deus criou os céus não se enrolou ainda como cortina. Deus de que Deus criou o sol e a lua. Eu nunca vi um barbante, uma correntinha segurando o sol, mas Deus sustenta, Ele levanta e desce todo dia. Ele criou e sustenta. Meu Deus, aleluia. O mundo não pertence a sistemas humanos, ideologias passageiras, ou mesmo às potências espirituais das trevas. O mundo pertence ao seu Criador. Do Senhor é os céus e a terra. Aleluia. Lembra que o pedaço do queijo vai voltar para o Senhor? Os reinos voltarão a ser do Senhor. Salmo 103:19 afirma, olha lá: dos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Olha lá em 1 Timóteo 6,15: o qual no tempo certo, Deus não se atrasa, viu? O relógio celestial de Deus não é automático, hein? Você tirar do pulso atrasa, não. O qual no tempo certo há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores.
Por isso que eu digo, a cada Natal que passa, nós estamos mais longe do menino Jesus da manjedoura que falava Dadá e Gugu, e nós estamos mais próximo de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O menino da manjedoura, ele cresceu. Pare de cultuar o menino de Jesus. Ele cresceu e agora ele é juiz. Ele foi advogado, mas agora ele vai vir como juiz. Meu Deus. Mesmo as autoridades humanas, mesmo as autoridades humanas, como está em Romanos 13:1, olha lá, que todos estejam sujeitos a autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Escute, Deus instituiu a cadeira de autoridade, a instituição. O homem que senta naquela cadeira, ele é o que a cadeira diz. Se é a cadeira de um presidente, o homem que sentar naquela cadeira, ele se torna presidente. Quem está entendendo? Se é um diretor, ele é diretor. Assentou na cadeira de diretor, ele é diretor. Então olha só o que eu estou falando. Mesmo as autoridades humanas, como está em Romanos, nos lembra, são constituídas por Ele. Essa verdade é o antídoto para o desespero quando os governos falham ou a corrupção prevalece. Sabe por que Jesus vai reinar eternamente? Lembra da estátua que eu falei? Porque os governos corrompem-se, e foi Deus que instituiu. Então vai chegar um tempo que quem vai sentar na cadeira de governo é o próprio Cristo aqui na terra, e aí não vai haver mais corrupção, não vai haver mais injustiça nenhuma. Para a glória de Deus, a justiça e a paz se abraçarão. Aleluia. Aplicando para hoje, em uma era de divisão política, de desconfiança generalizada em instituições humanas e de uma crescente descrença que tenta banir Deus de tudo na esfera pública, tira a Bíblia daqui, tira a Bíblia dali, tira Deus daqui, tira Deus dali. Essa verdade de que os reinos voltará para o Senhor é como um farol brilhando a verdade perfeita em nome de Jesus. Ela nos tira os olhos dos reinos terrenos. Pare de olhar para os governos terrenos, olhe para Cristo. Ela faz nos tirar os olhos dos reinos terrenos, com suas promessas vazias e suas lutas incessantes, e nos convida a confiar no soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra. Quando Deus assume o trono em nossos corações, em nossa visão de mundo, ou seja, quando Deus assume o trono do nosso coração e nós passamos a ver o mundo conforme Deus vê, o caos perde a voz e a ansiedade se dissipa, pois sabemos que Ele está no controle supremo. Nossa esperança, nossa segurança não vem de sistemas falhos, mas do Deus infalível. Quando Deus assume o trono, o caos perde a voz e a soberania divina se manifesta em toda a sua plenitude. A consumação da promessa messiânica, a frase que os reinos tornarão a ser do Senhor e do seu Cristo, aponta para a consumação de um plano que se desenrola desde a alvorada da humanidade. Refere-se ao Messias prometido, aquele sobre quem todas as profecias e expectativas de Israel se concentravam, desde Gênesis. Pastor, o que você vai falar para a gente agora? A Bíblia é cristocêntrica, do início ao fim, ela só fala de Cristo. Olha lá, Gênesis: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aí está falando Cristo e do mal. O mal feriu o calcanhar de Cristo na cruz, mas Jesus na cruz feriu a cabeça no Gólgota de Satanás. É isso que está dizendo aqui nesse texto, com a promessa de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, passando pela promessa de Davi de um trono eterno. Olha lá, 2 Samuel 7, 12 a 16. Por que Cristo vai vir reinar aqui na terra? Olha lá: quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, não é descendentes, é descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Aleluia. Esse edificará um templo. Lembra que eu falei que vai ter mais 2 templos?
edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Aleluia. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoite de filhos de homens. O governo de Davi não terá fim por causa de Cristo, amados. Pelas profecias de Isaías 9, 6 a 7, olha lá, tudo está dizendo que Jesus vai governar, e Apocalipse termina dizendo assim: voltou para ele os governos. Aleluia. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluia. A vinda de Jesus, desde o seu nascimento humilde até a sua exaltação à direita do Pai, é o cumprimento de cada sílaba profética da palavra de Deus, conforme está Lucas 1, 32, 33, olha lá. Falando a respeito de Jesus: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Quem está falando é o anjo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Está fazendo sentido agora para você? O reino de Davi não terá fim, porque Jesus vai reinar. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O reino dos homens terá fim, mas o reino de Jesus não terá fim. Aleluia. Nem de Davi. Meu Deus, é um mistério isso aí. Aplicando para hoje, em um mundo que muitas vezes duvida da verdade e da confiabilidade da palavra, a história da redenção, culminando em Cristo Rei, é a prova da fidelidade de Deus. Pode acontecer o que quiser acontecer na terra, Cristo vai reinar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tudo isso nos fortalece a nossa fé na Bíblia como a palavra inspirada de Deus. Isso nos lembra que Jesus não é apenas um personagem histórico ou um mestre moral, mas o ponto central de toda a história e de todo o propósito de Deus. Jesus não é mais um personagem da Bíblia Sagrada, Jesus não é mais um profeta, Jesus é o próprio Deus. E agora eu quero fazer questão de colocar um versículo que você não tem aí, 1 João 5,20, eu amo esse versículo. Eu amo esse versículo. Eu amo a Bíblia toda, mas mais esse. Olha lá. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é verdadeiro, o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Para alguns que falam que o nome de Jesus Cristo não é Jesus Cristo, então eu vou falar Yeshua HaMashiach, tá bom para você? Aleluia, aleluia. Jesus Cristo, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna, aleluia. O importante é que nele está a vida eterna, aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. É que algumas pessoas estão mandando para mim que o nome de Jesus não é Jesus, que é Yeshua HaMashiach, é a mesma coisa. A promessa cumprida é o trono estabelecido. Cada profecia aponta para Cristo, o Rei que vem. Por isso deixa eu explicar algo para você. Esse Cristo que estão falando que vai vir agora não é o Cristo, é o anticristo. A igreja não está esperando o anticristo, então não precisa fazer bunker. Quem faz bunker está esperando o anticristo, não o Cristo. Meu Deus. É uma questão de espera, cada um espera o que quer. Eu estou esperando a Cristo, não o anticristo. Quem está aí? Essa gravação vai para o mundo todo. Aleluia. Último ponto: Cristo reinará para todos sempre. O finalzinho de Apocalipse 11, 15, eu estou pregando um versículo, amados. Apocalipse 11, 15, a parte C. E ele reinará para todos sempre, um reino eterno e inabalável, diferentemente dos reinos humanos, que são transitórios, erguem-se e caem. O reino de Cristo é eterno e inabalável. Ele não será corroído pela corrupção. O reino de Cristo não será destruído por guerras, ou será enfraquecido por crises.
O reino de Cristo nem vai haver pandemia, para você entender. É um reino que Cristo vai reinar, e esse reino permanecerá para sempre. Vamos explicar sobre isso. Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. É isso que Jesus nos deu. Você não é desse reino, você não é desse mundo, você pertence ao reino de Deus, um reino inabalável. Por isso retenhamos a graça. A graça quer dizer retenhamos a nossa salvação, favor imerecido, pela qual sirvamos a Deus. Continue servindo a Deus de modo agradável, com reverência e com temor. Esse texto nos exorta a receber um reino que não pode ser abalável. Daniel 2,44, olha lá. Mas nos dias desses reis, pode dar o nome dos reis que você quiser na terra hoje. Vamos atualizar? O dia desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Aleluia! Não adianta tirar a Bíblia, não adianta queimar as Bíblias, vão ter que ler a Bíblia. Aleluia. Salmo 145, 13. O teu reino é um reino eterno. Você não sabia que tinha tanto versículo de reino assim na Bíblia, né? O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Esse texto está dizendo, essa promessa é a promessa de estabilidade em um mundo estável. Pastor, por que você está pregando isso? Eu estou pregando Apocalipse, amados. Pastor, resume Apocalipse: o bem vence o mal. Aleluia. O bem vence o mal. Eu estou dizendo que está chegando o momento do seu final feliz. Ah, pastor, mas tanta destruição. Não importa, tanto faz, o seu final feliz está chegando. Você não é de Cristo, amados? Se você não for, daqui a pouco eu vou fazer o apelo, aí você vem. Aleluia. Meu Deus. Nossas esperanças não devem estar nas flutuações da bolsa de valores. Nossa esperança não deve estar nas promessas políticas ou nas tendências sociais. Elas devem estar firmadas no Rei eterno e em seu reino que nunca falha. Essa verdade nos dá coragem para perseverar, sabendo que nossa fidelidade não é em vão. O teu trabalho, meu irmão, no Senhor não é em vão. Tudo que você está fazendo para o Senhor aqui na terra não vai ser em vão. Deus não vai ficar devendo nada para ninguém. Tudo passa, menos a palavra. Menos a palavra, e o trono de Cristo permanece firme, inabalável. Sua eternidade é a nossa segurança inabalável. Um reinado de justiça e paz perfeita. O reinado de Cristo não é apenas eterno em sua adoração, mas perfeito em sua natureza. O reinado de Cristo, ele trará justiça absoluta. Toda injustiça será corrigida. Sabe aquelas coisas que você vê e fala assim: meu Deus, como que pode acontecer isso? Como é que pode fazer isso? Que injusto. Fica calmo, meu irmão. Você tem sede e fome de justiça? Jesus disse que a fome e a sede de justiça, quem tem será saciado. Toda injustiça será corrigida, e uma paz profunda que o mundo não pode dar. No lugar da injustiça vai haver paz. Aleluia. Glória a Deus. Olha lá, Isaías, Salmos 72, de 1 a 4. Isaías 9, 6, 7, desculpa. Isaías 9, 6, 7. Se tiver como voltar. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Foca no último agora: príncipe da paz. A paz vai reinar. Olha lá, Salmo 72, de 1 a 4. Salmo 72, de 1 a 4. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos, e a tua justiça ao filho do rei.
Que Ele julgue o teu povo com justiça e os teus aflitos com retidão. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Que o rei julgue os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. A grande tribulação é Deus esmagando o opressor de todas as épocas e de todos os tempos. Aleluia. Esta é a promessa de um governo que diferencia vividamente com a corrupção e a injustiça nos sistemas humanos. Aplicando para hoje, o clamor por justiça e paz ressoa em todas as nações hoje. Vemos movimentos sociais, debates intensos sobre direitos e justiça, e a busca incessante por soluções para os conflitos globais. A resposta definitiva para as injustiças da terra encontra-se no trono de Cristo, aí nem outro lugar mais. Somos chamados a ser agentes de sua justiça. Agora a igreja entra em cena, a igreja triunfante. Somos chamados a ser agentes de justiça e paz em nosso dia a dia, trabalhando pela justiça e pela reconciliação, não por ideologias humanas, mas pela verdade do reino. Essa esperança nos capacita a lutar contra o mal, pois sabemos que Ele trará justiça até nas causas que hoje parecem esquecidas. Meu irmão, você não está entendendo? Até o que você esqueceu, Deus não se esquece. Vai haver justiça. Meu Deus, o trono de Cristo é a resposta para as injustiças da terra. Sua paz são a promessa para a eternidade. Estou terminando já. Um convite à fidelidade e adoração. A promessa de um reino eterno e inabalável não é meramente um conceito teológico e teórico. É um convite pessoal e direto à fidelidade e à adoração. A eternidade com Cristo é para aqueles que se mantêm fiéis, aqueles que perseveram até o fim. Apocalipse 2:10 exorta isso. Apocalipse 2:10. Não tenha... É para nós hoje. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Escute, a igreja vai sofrer o princípio das dores. Imagina uma mulher grávida, ela começa a ter um pouquinho de dor. A igreja vai sofrer o princípio das dores, não a hora de nascer. Quem está entendendo? Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Isso aqui é para aquele tempo, mas também é profético. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Tem cristão já morrendo no mundo, amados. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mateus 25:34, olha o que diz a Bíblia. Então o rei dirá aos que estiverem à direita: venham benditos de meu Pai. Quando a Bíblia fala assim, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Quem está à direita de Deus? Cristo Jesus, homem. Então está dizendo, aqueles que estiverem em Cristo, aqueles que creram em Cristo, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, é isso que está dizendo ali. Vão dizer: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Aleluia. Irmãos, vocês não estão entendendo, o reino de Deus não é só a terra. Querido, a eternidade não vai ser só assim, a gente ficar assim não, diante de Deus não. Nós vamos governar. Irmãos, eu quero andar nos planetas, eu quero ir na próxima galáxia Andrômeda, eu quero visitar os bilhões e bilhões de estrelas, eu quero passear naquele anel, daquele planeta que tem um anel em volta. Meu Deus, vocês estão aí ou não? O reino de Deus não é só a terra é apenas um pedaço que está voltando para Ele. Venham herdar o reino que está preparado para vocês. Mateus 25:34 revela que o reino é preparado para os benditos de meu Pai. Você é bendito? Aleluia. Mas para entrar no reino, a graça é a porta. Ninguém entra no reino sem a graça. A graça fala da redenção, da remissão, da substituição. A graça fala da ressurreição, da sua ascensão, a sua glorificação de Cristo Jesus. Você precisa crer nisso. Olha lá, João 3:3-5.
Nicodemos procurou Jesus para saber sobre a eternidade. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se você não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você não pode ver o reino. Olha lá, Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus não estava falando de nascimento carnal, mas Nicodemos entendeu como nascimento carnal. Por isso que ele perguntou: como é que eu vou voltar agora depois de grande, de velho? Jesus estava falando de nascimento espiritual. Escuta o que eu vou te falar, você que me ouve. Se você nasce uma vez, você vai morrer duas vezes. Se você nasce duas vezes, você vai morrer só uma. Qual que é a primeira morte? A morte física. Qual que é a segunda morte? A separação eterna de Deus. Então quem nasce uma vez, morre a morte física e a morte espiritual. Mas quem nasce da sua mãe, nasceu uma vez e aceita Jesus, crê em Jesus, ele nasceu segunda vez, ele só morre a física, porque ele nunca será apartado de Deus. Aleluia. Essa fidelidade é a nossa adoração, porque não tem como você adorar. Olha o próximo versículo. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água, agora também tem outra coisa, precisa, além de aceitar Jesus, precisa se batizar. Quem não nascer da água e do Espírito, não recebeu o Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Se você aceita Jesus, você vê o reino. Se você nasce da água e do Espírito, você entra no reino. Quando você nasce de novo, você é salvo. Mas quando você nasce da água, a água fala de batismo, batismo fala de aliança, batismo fala de confissão pública, ou seja, você começa a servir publicamente a Jesus. Por isso que Jesus disse assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Por isso que quando nós fazemos o apelo, nós pedimos para as pessoas vir aqui à frente, porque você está confessando publicamente. Jesus vai te confessar publicamente lá no céu. Aleluia. Essa fidelidade é a nossa adoração, nossa resposta diária à majestade de quem nos chamou. Romanos 12, 1, 2. Agora você vai entender por que a gente vem na igreja, por que você veio se reunir com uma igreja. Olha lá. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então o que você sai da sua casa? Você sai da sua casa para fazer um culto racional a Deus. Você decide com a tua mente, você fala: eu vou cultuar a Deus, eu vou cantar para Deus, eu vou cear com os meus irmãos na presença de Deus. O culto. Então enquanto Jesus não vem, nós cultuamos Ele todo domingo, toda quinta. Quem está aí? O que significa fidelidade em uma cultura que muitas vezes valoriza as comodidades, a gratificação instantânea e as lealdades instáveis? Fidelidade nesse tempo significa priorizar nosso relacionamento com Cristo acima de tudo, resistindo às tentações de comprometer nossa fé por ganhos temporários. Fidelidade a Cristo significa viver cada dia como cidadãos fiéis de um reino eterno, em obediência, santidade e com o coração adorador. Quem serve o Rei eterno não se curva a reis passageiros, nem às pressões da cultura. Essa é a nossa vocação e a nossa maior alegria. Repetindo, quem serve o Rei eterno não se curva a reis passageiros, mas vive em adoração e fidelidade inabalável. O resumo, se você não entendeu nada, se eu não fui tão claro, eu espero ser claro agora. Esta passagem de Apocalipse 11:15 nos aponta com maestria para a majestade inquestionável do Cordeiro que venceu e que é digno de todo louvor. Por isso cantamos: digno é o Cordeiro. Jesus, que veio ao mundo de forma humilde, se encarnou, viveu uma vida perfeita, morreu em nosso lugar na cruz, ressuscitou vitoriosamente ao terceiro dia e agora reina à direita do Pai. O reino de Deus não é apenas um evento futuro que aguardamos,
Ele já começou em nossos corações. Por isso, amados, não pergunte aonde está o reino. Olha lá, Lucas 17, 21. Nem dirão: Ele está aqui? Onde está o reino? Ele está aqui? Ou Ele está lá? Não, porque o reino de Deus está entre vocês. Porque o reino de Deus era, Cristo trouxe o reino, e Ele estava entre eles. Agora hoje, o Cristo, ele diz que o reino está em nós pelo Espírito Santo. Então o reino de Deus está em mim, está em você. Nós precisamos implantar o reino. Meu irmão, experimenta chegar na sua casa, no seu sítio, aonde você mora, e diz assim, ó: eu decreto. Pode falar, conforme aquele pastor falou: eu decreto a implantação do reino de Deus na minha casa, no meu sítio, na minha chácara, na minha empresa. Eu decreto o reino de Deus na minha família, aleluia. Meu Deus, pela fé, somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Está isso na Bíblia, Colossenses 1, 13 a 14, olha lá. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Esse reino que muitos estão buscando. Onde está o reino? Nós já estamos lá. Ele está em nós. Nós estamos nele, Ele está em nós. Meu Deus. Então fala para as pessoas: para de procurar o reino. O reino está em Cristo. No entanto, este reino será plena e visivelmente manifesto com a gloriosa volta de Cristo para a igreja e o arrebatamento. Para as nações, de olho visível vão ver Ele, quando Ele estabelecerá sua soberania de forma incontestável sobre toda a criação. Amados, hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da salvação. A porta do reino está aberta. O que é a porta do reino? A graça. E a porta do reino é a graça. A porta da graça ainda está aberta. Ainda dá tempo para você entrar. Ei, você que me ouve pelas redes sociais, não importa quão suja está a sua vida, não importa quão afundado você esteja nos pecados, a porta da graça está aberta para você. Corre para ela. A porta da graça se chama Jesus Cristo de Nazaré. Se você diz assim: eu quero, já é. Aleluia. Meu Deus. Pastor, por que você fez isso? Porque alguém vai ouvir essa mensagem e vai ser salvo. Aleluia. Se você nunca o fez, se você nunca fez essa oração, arrependa-se dos seus pecados, confie em Jesus como seu Salvador e Senhor, entregue sua vida a Ele e faça parte do reino que jamais terá fim. Atos 2, 38 e 39. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Tem jeito para o pecado. Hoje as pessoas não vão para o inferno porque pecou, elas vão para o inferno porque negou Cristo. Arrependam-se, mas tem que arrepender. Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Olha lá Romanos 10, 9 a 10. Se com a tua boca confessar, ninguém vai obrigar você a fazer isso, amém, amados? Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Olha lá, mais um. Porque com o coração se crê para a justiça. Olha a justiça de novo aí. E com a boca se confessa para a salvação. Como é que você é salvo? Com a sua boca e com o seu coração. Olha mais um, João 1,12. Se você confessar, olha lá: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Pastor, o que significa isso? O Rei está chamando. O Rei Jesus Cristo está te chamando. Ele te convida para a segurança. Ei, irmãos, hoje eu estou aqui como um profeta, pregando uma mensagem apostólica, profética. Assim como Noé estava dizendo: entre na arca, entre na arca. Hoje eu estou dizendo: venham para a segurança. Aonde tem segurança? Somente em Jesus Cristo, aleluia. Ele te convida para a segurança, a justiça e a paz do seu reino eterno. Apocalipse 11:15 é um farol de esperança
e uma âncora para a nossa alma. Ou seja, fixe a sua vida aí. Aleluia. Ele nos revela que a vitória é do Senhor e do seu Cristo. Ei, escute, não tem outro vencedor, é o Senhor e o seu Cristo, e quem tiver com Cristo. Ele nos revela que a vitória é do Senhor e do seu Cristo. Não importa quão turbulentos os reinos desse mundo se tornem, não importa quão desesperadoras as manchetes ou quão incertas as circunstâncias, o reino de Deus é eterno e inabalável. Essa mensagem, ela veio trazer para você essa verdade. Ela deve nos trazer, primeiro, segurança. Essa mensagem deve nos trazer segurança. A pergunta é: em quem ou no que você confia em tempos de crise? Essa mensagem traz esperança. Sua esperança está nas promessas de Deus ou nas ilusões desse mundo? Fidelidade. Você está vivendo como um cidadão fiel do reino eterno? Para refletirmos e agirmos, você está vivendo como um cidadão desse reino, com suas prioridades e valores alinhados ao Rei dos Reis? Seus olhos, os nossos olhos estão fixos no Rei eterno e em seu propósito, ou nas distrações e turbulências dos reinos passageiros da terra? Sua e minha fé está firmada na rocha inabalável do trono eterno de Cristo, ou nas areias movediças das circunstâncias temporárias que nos rodeiam? Que a certeza da ascensão, estamos no ano da ascensão, que a certeza da ascensão e reinado de Cristo nos impulsione a viver com coragem, santidade e esperança inabalável, aguardando com expectativa a manifestação plena do reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coloque-se em pé, por gentileza. Diga assim comigo: eu creio que Jesus Cristo veio a este mundo em carne, morreu numa cruz para me salvar, foi para o Hades, a mansão dos mortos, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá intercede por nós. A esse Cristo Jesus homem, eu declaro que é meu único e suficiente Senhor e Salvador, e enquanto vida tiver, a Ele eu sirvo, a Ele eu amo, servindo pessoas e amando pessoas. Tem alguém que fez essa oração entregando a vida para Jesus pela primeira vez? Se tiver, faz assim com a mão. Pela primeira vez. Se não tem, vocês que estão aqui precisam convidar pessoas que não são cristãos. Sejam luz do mundo. Nós vamos agora ter um momento de ceia. Continue em pé.